Olá pessoal, então vamos aqui aprender um pouquinho sobre CCO. Como nós vimos no vídeo anterior, dado uma situação de uma entrega de lotes de 2.500 peças, um nível geral de inspeção 2 e um NQA de 1%, para inspeção simples, nível normal, nós chegamos a um plano de amostragem de 200 peças de amostra. Nela aceitamos o lote se encontrarmos até 5 defeitos e rejeitamos o lote se encontrarmos na amostra de 200, 6 ou mais defeitos. Esse tipo de uso de plano, antes de usá-lo, a gente já pode projetar como que vai ser, utilizando para tanto a CCO. Então vamos dar uma olhadinha primeiro na CCO. Aqui no eixo do X, a gente tem a porcentagem de defeitos que o lote apresenta. Via de regra, se o processo está estável, vai ser o valor da média de defeitos do processo. E aqui no eixo Y, nós temos a probabilidade, tanto um número que vai de 0 a 1, de aceitação de um lote que venha com esta taxa de defeito. Tá ok? Então, se nós formos fazer a CCO deste plano de amostragem, nós temos que entrar inicialmente aqui com o tamanho do lote, 2.500 peças, o tamanho da amostra, que nós obtivemos lá no NBR 5426, e aqui o número de aceitação, 5 peças. Aqui nós temos então a CCO do nosso plano de amostragem que acabamos de elaborar. Como interpretar isso? Eu vou saber aqui a chance de um lote ser aceito, utilizando este plano aqui, dada a porcentagem de defeitos provável que este lote contém. Então, tomando que o processo está estável e que ele produza, na média, 2% de defeitos, eu saio aqui do eixo X com 2% e vou encontrar aqui no eixo Y o valor para 2% de 0,7867. Podemos também achar esse valor aqui na tabelinha. O que significa 0,7867? É a probabilidade de um lote com 2% de defeito ser aceito quando se utiliza este plano de amostragem. Isto para um lote. Ok. Não é uma informação que é interessante, significa que um lote tem uma probabilidade razoável de passar. Mas o que é mais importante a CCO é utilizarmos essa informação para a projeção. Por exemplo, se formos entregar 100 lotes, e a porcentagem de defeito desses lotes continuarem sendo 10%, então a probabilidade de aceitação de um lote sendo 0,78%, se eu entregar 100 vezes o lote com essa taxa de defeito, significa que eu terei 78 lotes aceitos. Consequentemente, eu terei 22 lotes rejeitados. Isto projeta para mim uma situação, se eu não alterar a porcentagem de defeito dos lotes entregues, como se comportará. Então, é um cenário de como se comportará esse plano de inspeção sendo utilizado. Do ponto de vista do custo de inspeção, eu já posso projetar. Para os lotes aceitos, nós teremos 78 lotes, dos quais eu inspecionarei 200 peças. Tá? Aplicado aqui o custo de inspeção de cada peça, eu terei aqui o custo de inspeção dos lotes aceitos. O mesmo raciocínio eu posso fazer para os lotes rejeitados. Então, eu terei quantos? Projetados em 100, com porcentagem de 2% de defeitos com esse plano de inspeção. Eu terei 22. Só que quando eu rejeito, serão inspecionados ou todos os itens pelo próprio inspetor, próprio fornecedor que inspeciona dentro da sua unidade, ou eu terei inspecionado o lote menos a amostra
que isto teria um custo de retificação. Lembre-se que quando um lote é rejeitado, ele é retificado, que é o custo de se deslocar, o custo de repor e o custo de inspecionar isso daí. Aqui no caso, esta conta aqui, ela serve quando a inspeção é feita dentro da própria unidade. Quando é feito fora pelo cliente, o cliente sempre inspecionará 200 de todos os 100 lotes entregues. Esse é um custo dele. E aqui será apenas o custo do fornecedor, que é quando há a rejeição, 22, projetados nesse cenário de 100 lotes. Isso são informações muito importantes para projetar custo, dimensionar a mão de obra e até startar um processo para, de repente, diminuir esse 2% para, por exemplo, 1%. Percebam que 1% praticamente tem quase 100% de chance de entrega. Se nós melhorarmos a nossa taxa de defeitos do processo, nós reduziremos em cada 100 lotes, passaríamos agora, tendo um P igual a 0,01, a nossa probabilidade de aceitação passa a ser da ordem de 98%. O que significa que em 100 lotes, teríamos 98 aceitos e 2 rejeitados. Ainda teríamos rejeitados, mas o nosso custo de retificação reduziria drasticamente. Tá? E também diminuiria a necessidade de estoque para prever quando o lote é rejeitado. Então, há um cenário melhor com a melhoria da qualidade do processo, consequentemente da porcentagem de defeito dos lotes. Então, essas projeções são muito interessantes para gerenciar a qualidade, a inspeção e até projetar ganhos de projetos de melhoria. Observem vocês agora como é o comportamento da CCO. Ela é em função do tamanho da amostra e do tamanho do número de aceitação. Vamos ver o efeito diminuindo a aceitação. Geralmente isso ocorre em planos de inspeção severa. Observem que acentuadamente a curva vai tendo uma declividade muito mais acentuada. O que significa que a probabilidade de aceitação vai diminuindo, porque você ficou mais rigoroso. Você tolera menos defeitos na amostra. Vamos agora verificar o efeito do tamanho da amostra. Quando eu diminuo o tamanho da amostra, e aqui o efeito eu preciso digitar para ser mais claro, então vamos diminuir em 50. Quanto menor o tamanho da amostra, maiores são os riscos. Observem que a CCO ficou bem suave, o que significa que dá para aceitar até com 8% de defeitos e é 18% de chance. Isso significa o quê? Quanto menor a amostra, pior a minha representação da população, o lote. Vamos aumentar o tamanho da amostra agora. Vamos observar o efeito. A curva voltou a ficar com uma declividade bem acentuada, com os riscos bem baixos. E se eu combinar isto com números de aceitação menores, vai ficar mais ainda. Vocês observem isso, vocês podem observar isso pegando valores das tabelas de NQA e colocando aqui para severa, atenuada e normal e com a modificação do nível de inspeção, que muda a relação do tamanho da amostra com o tamanho da população. Bota um nível 3, que essa relação é mais ou menos o que aconteceu aqui quando eu mudei para 300, vocês vão ver o efeito. Coloca a respectiva aceitação, vocês vão ver como as curvas ficam bem mais de declividade acentuada, portanto, muito mais rigorosos. Isso pode ser bom do lado do fornecedor, pode ser ruim do cliente. Temos que pensar sistemicamente no sistema e não esquecermos nunca que a inspeção, ela tolera defeitos. Espero que tenha sido útil. Nos encontramos em outra oportunidade. Um abraço.